Imagine estar dentro de casa, no lugar onde você deveria se sentir mais seguro. E o perigo já está lá dentro. Essa é uma história real de dois irmãos e um único plano. E uma noite que mudou tudo. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? Aquilo que você acabou de ouvir é só o começo. Porque o que aconteceu naquela casa é ainda mais perturbador. Bem-vindos ao caso Irmãos Biva. Mas antes de continuar, se você curte histórias reais assim, já se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse, fechou? Ano de 2015, Broken Arrow, uma cidade tranquila, onde nada parecia fora do normal. Ali, vivia uma família grande, pai, mãe e 7 filhos. Uma rotina aparentemente comum. Casa cheia, movimento constante, vida simples. O pai trabalhava fora, tentando sustentar toda a família. A mãe já ficava mais presente dentro de casa, cuidando dos filhos, da rotina e do dia a dia. Por fora, nada chamava atenção, mas dentro daquela casa, a realidade era outra. Com o tempo, os dois irmãos mais velhos começaram a mudar. Robert e Michael se afastavam cada vez mais da família. Passavam horas isolados no quarto, no computador, longe de todo mundo, e aos poucos o comportamento deles começou a preocupar. Não era só isolamento, era obsessão. E eles começaram a consumir conteúdos cada vez mais pesados e a desenvolver uma visão distorcida da realidade. Daí então, uma ideia começou a surgir e cada vez mais a crescer. Mas aquilo não ficou só na cabeça deles. Eles começaram a planejar, anotar ideias, criar cenários, discutir possibilidades como se fosse um projeto. Months ago, I think back to the start of this year, we started talking about voodoo and rampage and stuff like that. Okay. And I didn't take it seriously at first, but then. E é aqui que as coisas começam a mudar. Meses antes de tudo acontecer, eles já estavam sendo influenciados por ideias completamente fora da realidade. E mais do que isso, eles começaram a se preparar. Like June 30th is when he came to me and said he found out that he can legally buy guns without permit in Oklahoma that he could. Okay. And that's when he started planning. E foi nesse momento que a ideia saiu da cabeça e passou a virar um plano. Eles perceberam que tinham meios, e quando isso acontece, tudo muda. What else did he buy besides body armor? Besides body armor, knives, and he was in the middle of buying guns and ammunition. I see. Okay. Where did he buy the knives from? Essa fala, ela marca um ponto em que a ideia deixa de ser só pensamento e passa a ter uma possibilidade real. Ou seja, foi o momento em que eles perceberam que podiam executar o que estavam planejando. E foi nesse ponto que a situação mudou de verdade. Aquilo deixou de ser só algo interno e passou a influenciar o que eles faziam no dia a dia. As atitudes começaram a acompanhar as ideias, e quando o comportamento e a intenção caminham juntos, o risco cresce rápido. Nada ali parecia improvisado, pelo contrário, dava sinais de que tudo já vinha se pensado há algum tempo. E o mais preocupante é que para eles, aquilo já fazia sentido. Finalmente havia chegado a noite, sem nada que indicasse o que estava prestes a acontecer. A casa cheia, rotina acontecendo, como sempre foi. Mas por trás dessa normalidade, algo já estava diferente. O clima começou a mudar, de forma quase imperceptível. Pequenos sinais, movimentos fora do padrão, até que tudo aconteceu. O que veio depois foi rápido, desorganizado e impossível de controlar. E ali, qualquer sensação de controle simplesmente desapareceu. Foi nesse momento, no meio de toda essa bagunça, que aquela ligação aconteceu. Agora, escute isso. Hello? Oh, Hi, where are you at? broken out.
E é nesse momento em que Daniel pega o celular do irmão e faz uma ligação pedindo ajuda à polícia. 7411, What address? 700 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. E esse trecho pesa justamente porque mostra a confusão virando certeza. No começo, a atendente ainda tenta montar o quadro da ocorrência, peça por peça, como acontece em qualquer chamada de emergência. Só que em poucos segundos, a conversa deixa de ser uma tentativa de entender o cenário e vira uma percepção de algo gravíssimo que está acontecendo naquele exato momento. E o grito quebra isso de vez, porque ali não existe mais distância entre relato e acontecimento. Não é mais alguém explicando o que houve, é o momento em que a ligação registra a tragédia acontecendo ao vivo. E isso torna essa gravação tão marcante que ela não chama atenção só pelo que é dito, mas pelo jeito como tudo muda de uma frase para outra. Minutos depois dessa ligação, as equipes já estavam a caminho. A prioridade era chegar o mais rápido possível sem saber exatamente o que iriam encontrar. E quando chegaram, o cenário já mostrava que aquilo não tinha sido algo comum. A casa, que até pouco tempo antes seguia uma rotina normal, agora era o centro de uma ocorrência extremamente grave. Foi nesse momento que os primeiros detalhes começaram a surgir. Quem estava ali? Em que estado estavam? O que tinha acontecido pouco antes da chegada da polícia? Entre tudo isso, um ponto chamou a atenção imediatamente. Nem todos tinham o mesmo destino naquela noite. Uma das irmãs conseguiu sobreviver, e foi justamente isso que permitiu aos investigadores reconstruir o que aconteceu ali dentro. Crystal, sua irmã, uma das sobreviventes, disseram que os irmãos usaram engano para atrair as vítimas. Eles simulavam situações de perigo, pediam ajuda, e quando alguém se aproximava, o ataque acontecia. Ela também relatou que foi chamada para um dos quartos com a desculpa de ver algo no computador. Mas ao chegar lá, foi surpreendida. Mesmo ferida, conseguiu resistir e sobreviver. Com o avanço das investigações, ficou claro que aquilo ali não era um ato isolado. Havia um objetivo maior por trás. A intenção era chamar a atenção e ir além do que aconteceu naquela casa. E o testemunho dela foi decisivo porque confirmou a participação direta dos dois irmãos, sem deixar dúvidas sobre o que realmente aconteceu. So, originally, your responsibility was Victoria and Dad. Essa resposta diz muito mais do que parece, porque mostra que não foi algo desorganizado. Havia funções definidas. Cada um sabia o que deveria fazer. E quando a situação chega nesse nível, isso indica preparação. Não é impulso, é decisão. E esse detalhe ajuda a entender melhor o que aconteceu naquela noite, porque revela que tudo já estava estruturado, antes mesmo de começar. You guys are waiting for things to go down. Did he ever use your phone and play with it or do any of that stuff? No, he wasn't allowed to. So did he only get your phone because he was trying to call for help? Yeah. So you think he went to the living room and got it? Yeah, I think his mom was laying in his living. Em meio ao que estava acontecendo, alguém consegue reagir. Pega o celular e faz a única coisa possível naquele instante. Tenta pedir ajuda. É uma atitude rápida, quase instintiva, mas que muda completamente o rumo da situação. Porque é essa ligação que leva tudo às autoridades e que acaba registrando em tempo real o que estava acontecendo ali dentro. E foi exatamente essa chamada que você ouviu no início e que minutos depois ajudaria a reconstruir tudo o que aconteceu. Com a chegada da polícia, os dois saíram pelo fundo da casa e tentaram se esconder na área de mata logo atrás da residência, mas a fuga durou pouco. Com o apoio policial, eles foram encontrados escondidos entre a vegetação e acabaram presos ali mesmo. Robert ainda estava com uma faca no momento da abordagem. A captura aconteceu sem confronto e, a partir dali, o caso entrou de vez na fase de investigação formal. Durante o julgamento, cada detalhe foi analisado com atenção. As evidências apontavam para um planejamento, com etapas bem definidas. A acusação sustentou essa linha.
mostrando que tudo havia sido pensado antes de acontecer. Já a defesa tentou levantar dúvidas, principalmente sobre a responsabilidade de cada um, mas no fim, o conjunto de provas foi decisivo. Robert foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Michael, por ser menor na época, também recebeu uma pena extremamente longa, que na prática significa passar décadas preso. E assim, um caso que começou dentro de uma casa terminou de forma definitiva. Mas o que mais chama a atenção não é só o desfecho, é o caminho até ele e como tudo isso foi sendo construído, aos poucos e em silêncio, até chegar a um ponto em que já não havia mais retorno. E talvez essa seja a parte mais difícil de entender. Como algo assim cresce, sem que ninguém consiga perceber a tempo?